Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre equações trigonométricas, tá? Mas antes de ver equações trigonométricas, vamos relembrar aqui no ciclo trigonométrico, onde fica positivo de seno, cosseno e tangente, tá? No seno, quem que é positivo? Esse quadrante e esse quadrante. Começa a contar da onde? Daqui, né? Do 0, 180, aí volta para o 360, certo? Então, positivo, positivo, negativo, negativo. No cosseno, é positivo, positivo, negativo, negativo. Tangente, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso é importantíssimo saber, tá? Isso aí vai ter que ser gravado na sua mente aí, tá bom? Aí, nós na equação trigonométrica, temos a equação. Como que é a equação? Seno de x vai ser igual a seno de alfa. Cosseno de x vai ser igual cosseno de alfa. E tangente de x é igual a tangente de alfa. Até aí tudo bem, né? No primeiro quadrante é alfa, tá bom? Aí, indo para o segundo quadrante, vai ser π menos alfa. Por quê? Porque aqui está o π, né? Então, se o ângulo estiver aqui, eu venho daqui para chegar no ângulo, tá? Por isso que eu falo π menos alfa. E daqui para baixo vai ser π mais alfa, porque passou de 180, eu vou pegar aqui, ó, vou somar π mais alfa. Aí no outro quadrante aqui, ó, tá? Temos outro ângulo, menos π. Por que menos π ou 2π menos alfa? Menos alfa, desculpa, π não, menos alfa, tá? O que acontece? Aqui temos alfa. Para facilitar, eu posso voltar aqui, ó, daqui para cá e fazer esse aqui como menos π, tá? Ou 2π menos alfa. 2π por quê? Porque aqui vale 2π, porque é um ângulo de 360 graus, ok? Tá, tudo bem, até aí tudo bem. Ah, vamos supor lá que ele me deu um seno e esse seno está no primeiro quadrante. Exemplo, seno de 30, vai, tá? Então, ele vai valer alfa no primeiro quadrante. Ele é positivo? Sim, ele é positivo. Então, qual que vai ser o outro ângulo dele, tá? Vai ser o quê? Π menos alfa. Aí eu vou encontrar o outro ângulo dele aqui, tá bom? Aí como ficaria então o meu conjunto solução, tá? O meu conjunto solução ficaria assim, ó. X é igual a alfa mais 2kπ, tá? Ou x igual a π menos alfa, que é esse aqui, mais 2kπ. Da onde que vem esses 2kπ, pelo amor de Deus, né? Esses 2kπ quer dizer o quê? Que a circunferência faz inúmeras voltas, tá? Eu posso ter vários ângulos e inúmeras voltas no ciclo trigonométrico. Eu não dou só uma volta, tá? Então, esses 2kπ são os ângulos côngruos dele, tá ok? Tá? E o K, ele tem que pertencer a Z. Quem que é Z? É os números inteiros. Então, ele tem que ser um número inteiro para ele conseguir chegar no destino dele, tá bom? Por isso que eu sempre acrescento na equação 2kπ, tá? Porque são as voltas que vão ser dadas no ciclo trigonométrico, tá? Pode ser uma volta, pode ser duas, pode ser três, tá bom? E assim por diante. Um exemplo agora de equação trigonométrica para o seu entendimento, tá? Então, seno de x igual a meio. Quanto que vale meio, tá? Qual que é o grau que equivale ao meio, seno de meio? É o ângulo de 30 graus, tá? Isso na tabela do ciclo trigonométrico é π sobre 6. Bom, o π sobre 6 ele vai ser o meu norteador, tá? Seno mais aqui, ele não deu sinal, ele quer dizer que ele quer o seno de mais meio, tá? Então, na tabela, no ciclo trigonométrico, onde que o seno é positivo? No primeiro e no segundo quadrante, certo? Então, aqui vai ser o π sobre 6, que já é o 30 graus realmente, e aí eu vou olhar no segundo quadrante
quem que é o proporcional ao π sobre 6, tá? Então, quem que eu vou olhar aqui, ó? Então, vai ser o quê? π menos π sobre 6, que é o meu norteador. Sempre eu uso ele, tá? Então, como é que faz esse cálculo? Ó, π menos π sobre 6, você vai tirar o mínimo, né? O MMC, e aí você vai fazer, né? 6π menos π, que vai encontrar o 5π sobre 6. Então, quanto que vai valer isso aqui? 5π sobre 6. Tá ok? Então, como é que eu coloco o meu conjunto solução? Mas é só isso, prof? É só isso, tá? Eu vou ver se ele é positivo ou se é negativo, vou encontrar ele no ciclo trigonométrico, quem são eles, e colocar o conjunto solução. Como é que coloca o conjunto solução? Porque toda equação tem um conjunto solução, correto? Então, vai ser assim, ó, x, né? X, tal que x, é igual a π sobre 6, tá acompanhando aí, ó? Mais 2kπ. Por que que eu coloco 2kπ? O que que acontece? Não tem só uma vez que eu possa fazer isso aqui, tá? Eu posso dar 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e assim por diante. Por isso que eu uso 2kπ, tá bom? Esse K é uma constante, tá? O K ele tem que pertencer ao conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, tá bom? Ou, tá, aí eu coloquei x é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Ou eu vou colocar x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Coloca uma vírgulazinha aqui, tá? K pertence a Z e fecha a chave, tá bom? Tá, entendi essa, Pro. Vamos dar um exemplo, um outro exemplo? Um outro exemplo. X, o seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Na tabela do 30, 45, 60 graus, quem que é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus, tá? Então, se é negativo, bom, 60 graus eu conheço que é π sobre 3. Se é negativo, em que lugar do meu ciclo vai estar, tá? Então, vamos ver que lugar? Bom, aqui é seno, tá? Seno aqui em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Então, a minha resposta vai estar esses dois quadrantes aqui de baixo, tá? Então, se eu for olhar aqui, eu vou pegar o quê? π mais π sobre 3. O π sobre 3, que é o seno de 60 graus, é o meu norteador. Nesse quadrante aqui, eu não falei que eu tenho que somar? Passou de 180, eu somo, tá? π mais π sobre 6. Fazendo o MMC, eu tenho 4π sobre 3, tá bom? Fiz aqui, ó. Quem tem dúvida, eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Mínimo de 1 e 3 é 3. Então, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4π sobre 3, tá? E desse outro quadrante aqui, eu posso pegar daqui e descer. Se aqui é π sobre 3, aqui também vai ser menos π sobre 3. Ou eu lembro que isso aqui é 2π, né? Que é o ângulo de 360 graus. Se aqui é 2π, eu faço 2π menos o meu norteador, tá? π sobre 3, que vou encontrar 5π sobre 3. Eu acho que o conjunto solução é o mais chato para fazer. Então, o conjunto abre faz o S aqui igual, abre chave, o X, a barra, o X, tá? Tem que fazer? É chato, tem que fazer, tá? Então, o X vai ser o quê? X é igual 4π sobre 3 mais 2kπ. Esse 2kπ não tem jeito, tem que colocar, tá? Ou X é igual 5π sobre 3 mais 2kπ, tá? E lembra que aqui eu não coloquei, tá? Que o K pertence a Z, tá? Sempre tem que colocar, eu acabei esquecendo. Ou, se você for colocar aqui ele como negativo aqui, ó, que volta aqui, menos π sobre 3, tá? Às vezes, você pode encontrar alguma nomenclatura assim, como menos π sobre 3, tá? Aí você escolhe,
ou usa esse 5π sobre 3, ou usa o menos π sobre 3 na resposta, tá? Mas as duas respostas dos dois quadrantes têm que ir dentro do conjunto solução. Um outro exemplo agora é sobre cosseno. Olha lá, cosseno de raiz de 3 sobre 2. Na nossa tabelinha lá, bem conhecida lá, quem que é o ângulo do cosseno de raiz de 3 sobre 2? 30, isso. Eu ouvi alguém chutando aí, 30. Quanto vale 30 graus? Π sobre 6, tá? Então, eu vou olhar lá. Então, 30 graus, π sobre 6. Só que é cosseno, tá? Então, o cosseno aqui, ó, no ciclo, quem que é positivo? Esses dois são positivos e esses dois são negativos, ok? Então, esses dois são positivos e esses dois são negativos. Se aqui está positivo, eu vou olhar aqui? Não, né, gente? Eu vou olhar só esses dois aqui. Tá, então eu vou olhar. Então, 30 graus eu já sei que é π sobre 6. Ok, tá certo aqui. E nesse outro quadrante aqui, eu posso vir aqui e colocar como menos π sobre 6, ou, se eu não lembrar desse esqueminha, eu posso fazer 2π menos o π sobre 6, que é sempre o norteador, menos π sobre 6. Tiro o MMC de 6 e 1, que é 6, tá? 6 dividido por 1, que não tem nada, aqui tem 1, né? 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 o quê? 12π. Menos 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1π. Então, 12π menos π é igual a 11π sobre 6. O conjunto solução, todo aquele esquema, S, dá um sinalzinho de igual, abre chave, coloca um X, barrinha, X. Então, X é igual a π sobre 6, que é o primeiro lá, que é o do raiz de 3 sobre 2, mais 2kπ, que tem que colocar, tá? Por que que é o 2kπ mesmo? Porque eu não tenho só um ângulo, não tenho só uma volta no ciclo trigonométrico, eu tenho várias voltas, são os meus arcos côngruos isso aqui, tá? Então, por isso que eu coloco 2kπ. Ou, coloca sempre o ouzinho, x é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. Ou, se você quiser colocar o negativo aqui, π sobre 6, também pode. Ou você escolhe esse ou esse aqui, tá bom? Sempre na conjunto de solução vai ter duas respostas. Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse aqui, tá bom? E sempre lembrando que o K pertence ao Z, dos conjuntos dos inteiros. Tá, pro seno, cosseno, vai, tudo bem. Mas e a tangente agora? Vamos ver a tangente? Como é que eu vou fazer a tangente agora? A tangente, eu vou pegar ali, ó. Tangente de x é igual a menos raiz de 3. Se eu for olhar lá na minha tabelinha, 30, 60 e 40, 30, 45, 60. Quem que vai ser raiz de 3? Que ângulo vai ser? Ah, 60 graus, né? 60 graus equivale a π sobre 3. Π sobre 3 eu vou encontrar aonde? Sei não, né, pro? Mas é tangente agora, cuidado, ó. É tangente de menos raiz de 3. Bom, a tangente no arco, os sinais ficam assim nos quadrantes: positivo, negativo, positivo, negativo. Tudo bem? Se é negativo aqui, eu vou pegar esse quadrante? Não, né, gente? Não tem nem lógica. Eu vou pegar esse e esse quadrante aqui, ó, são negativos. Até porque a tangente eu olho na diagonal, tá? Sempre nas diagonais. Se é negativo, eu vou pegar esse quadrante e esse quadrante, ou seja, o segundo quadrante e o quarto quadrante, tá? Então, de 60 graus vai ser mais ou menos aqui, certo? Né? Se eu for observar. Então, qual que é a conta aqui? Nesse quadrante, eu sempre faço π menos o alfa, né? Não era π menos o alfa? Então, vai ser π menos, quem que é o meu norteador? Π sobre 3.
Então, fazendo o MMC e calculando, vai dar 2π sobre 3. Aí, é negativo, lembra que é negativo? Eu vou olhar nesse quadrante aqui. Como é que eu faço, então? Eu coloco 2π menos π sobre 3, tá? Então, 2π menos π sobre 3 vai ficar 5π sobre 3, tá bom? Então, conjunto solução, toda aquela resenha, tá? Então, x igual 2π sobre 3 mais 2kπ, que é dos arcos côngruos, ou x igual 5π sobre 3 mais 2kπ, dá uma vírgulazinha aqui, ó, k pertence a z, e fecha chaves. Entendido? É bem fácil as equações, tá? Só tem que prestar um pouco de atenção. Até logo.